f de 4 é 0 e f de 5 é 2. F de 2. Ora, o f de 2 é 0, então isso aqui é f de 0. E o f de 0 a gente calculou ali, ó, é 3. F de 3 é menos 2. F de menos 2 é 0. E o f de 0 é 3. Enxergaram? Então, isso daqui, gente, foi só algumas coisas que me vêm na cabeça agora. Se eu tivesse mesmo que preparar uma questão de prova, eu colocaria assim, f da f de tanto é maior do que a f de tanto, entendeu? Para vocês ficarem comparando valores o tempo todo. Tá certo? Nada mais é do que ler o gráfico. E eu inventei aquele gráfico. Tá ok? Nossa, bem, você vai ter que fazer o seguinte, como a letra tá pequena, foca aqui, ó, para mim, que eu acho que ali já deu tempo de copiar, foca nessa coluna. Isso, obrigado. Nossa, eu estou sentindo muito calor. Eu estou sentindo muito calor. Muito. Pelo menos 1 grauzinho. É. Por quê? Não, eu não vou cair, não. Não, eu estou sentindo muito calor. Mas é porque está quente. Ali está 23,6. Está quase um bronzeamento aqui artificial. Nó. Ai, ai. Pode ir? Pois bem. Olha, no site, eu coloquei para vocês também uma coisa chamada resumo de funções. É uma folha frente e verso, com todos os gráficos de função. Tem lá reta, parábola, exponencial, logaritmo, tem tudo lá para vocês. Tá certo? Com todas as propriedades, quando é que é crescente, decrescente, aquelas coisinhas, sabe? Que a gente decorou a vida toda e não sabe para que serve. Tá certo? A minha preocupação é, como que vem na prova? Vem questão tradicional do tipo, ache a função, nós vamos fazer. Ou, descubra onde que ela é crescente, onde que é o máximo, qual que é o lucro máximo, qual que é o lucro mínimo. Pois bem, qual função que vai cair não interessa. Porque eu posso inventar uma função e colocar na prova. Vocês viram na hora que eu fiz o domínio ali? Tá certo? Que eu inventei um monte de função. Eu posso inventar qualquer uma. Agora, existem as tradicionais. Quais são as tradicionais? Presta atenção. A reta é uma tradicional, não é? É ou não é? Todo mundo conhece reta. Parábola também. Pode até não saber para que serve, mas ela é o quê? Função de segundo grau? A exponencial e a logaritmo eu comentei com vocês lá em juro, mostrei para vocês, né, que o montante ele cresce exponencialmente. E no caso do juro simples é uma reta porque cresce proporcionalmente. Presta atenção. Todas as funções são baseadas num único gráfico. Eu sou dona do gráfico. Então, eu posso mover esse gráfico do jeito que eu quiser. Eu posso pegar um gráfico
e subir com ele. Eu posso descer. Eu posso ir para a direita, para a esquerda. Eu posso rodar esse gráfico. Posso fazer o que eu quiser. É como uma dança. Deixa eu ver uma dança que faz isso. Merengue faz isso. O merengue, o seu parceiro, te pega, te joga para cima, te joga para baixo, roda para um lado, roda para o outro. Se a gente estiver falando de forró, ainda te dá umas piruetas. Tô certo? Alguém sabe dançar aqui na sala? Tá entendendo o que eu tô falando? Vocês nunca dançaram na vida? Estão precisando, hein? Você só pensa em quê? Você só dança assim? Ah lá, ela só, vou te contar, viu? Mas a maioria do povo só dança assim mesmo, né? Faz assim com a mãozinha também, ó. Mas o que eu tô falando? Se eu te julgar para um lado, para o outro, para cima, para baixo, você muda de nome por causa disso? Muda? Ao invés de dizer Maria, você vai chamar Maria José. Não existe isso. Entendeu? Então, presta atenção. O gráfico, é esse que é o problema. Joga aqui para mim, Carlos. Põe ali para mim. Isso é uma reta. Tá vendo ali, ó? Como ela é paralela, assim, ó, toda retinha, ela é uma constante. Tá legal? Ponto. Aí vem lá. Vocês vão lembrar. Crescente, decrescente. Beleza? Aí tinha lá. Se eu igualar a zero, eu acho a raiz. Não é isso? Aí, olha só. Aqui ela é positiva. Aqui embaixo ela é negativa. Acabei de ver isso com vocês, não é? Aqui, ó, os sinais, igual eu coloquei. Tá aí na apostila, não tá aí nesse resumo para vocês. Aqui, ó, positivo, negativo. Aqui, ó, positivo, negativo. Tinha um negócio que a gente aprendeu. Eu aprendi assim, vocês vão lembrar, contrário de A, mesmo de A, alguém vai lembrar. O professor mandava falar assim, contrário de A, mesmo de A, mesmo de A, contrário de A. Aí você esquecia quem que era o A, igual essa prega na testa que te deu agora. Entendeu? Se eu escrever aqui para vocês, quando ela é crescente é o contrário de A e o mesmo de A. Quando ela é decrescente, é o mesmo de A e o contrário de A. Aí você fala assim, não, eu lembro de um decoreba desse. Mas quem é o A? E aí? Vai resolver o que a sua vida? Você não sabe quem que é o A. Tá certo? Aí olha só. Eu não decoro isso não, tá? Nunca decorei. Eu acho muita perca de tempo. Equação do segundo grau. Vocês se lembram? Nós já falamos dela em sala, lembra? Nós fizemos já questões com equação do segundo grau. Ainda ensinei vocês a calcular sem usar o delta. Lembraram agora? Pois bem. O delta, que é esse cara aqui, ó. Ele é chamado de discriminante. Caiu, não sei onde, mas caiu por aqui. Depois achei. Discriminante. Tá certo? Por quê? Ele discrimina quantas raízes tem uma função. Se o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes. Se o delta é igual a zero, eu tenho apenas uma raiz. E se o delta é menor que zero, eu não tenho raiz real. Eu estou falando de campo real, de número real. Mas isso também não me interessa. Eu estou só tentando lembrar. Gente, vocês podem até ter matado essa aula. Vocês podem até ter dormido durante esse bimestre inteiro da escola de vocês. Mas vocês tiveram que decorar isso para a prova que vocês fizeram. Quem prestou o vestibular também. Tá certo? E hoje, depois de anos e anos e anos, você não se lembra para que serve, mas se lembra que decorou. Tá certo? Aí vem lá. Interseção com os eixos. Aí tinha lá. Vocês vão lembrar agora. Eixo X, eixo Y. Lembra desse cara aqui, ó? Leia o que está escrito. Coordenadas
do vértice. Tinha um cara chamado vértice mesmo. Vértice deve ser o sujeito que está no vértice. Tinha uma fórmula para o vértice, ela está aí no quadradinho, tampou ali um pouquinho. Aqui, ó, Renato, aqui, ó, Marcelo. O vértice que ficou tampado ali um pouquinho foi o seguinte, ó. O x é menos b sobre 2a, e o delta, e o y, perdão, é menos delta sobre 4a. Tá vendo que está aqui em cima, mas é isso que está escrito. Tá? Então, o x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice era menos delta sobre 4a. Valéria, eu me lembro disso. Se por acaso o cara me pedisse o vértice, eu tinha que fazer o quê? Isso que eu vou falar agora, se o cara me pedisse o vértice, eu vi na prova que teve do CFO há pouco tempo, tá certo? Vi numa prova que teve lá em São Paulo, aquela prova do Banco do Brasil que teve já este ano. Não teve uma... Foi da FSC mesmo. Não lembro. Foi este ano ou foi no final do ano. Pedindo o vértice, calcule o vértice. Entendeu? Vida Fundep. Olha só. Y é igual a x2 menos 4x mais 3. Foca só nele para mim. Temos A1, o B é menos 4 e o C é 3. Tá legal? Se eu calcular o delta, que é B2 menos 4AC, fazendo o cálculo, olha quanto que eu vou encontrar. 4. Tá certo? E aí, para achar o vértice, o que que eu vou fazer? Menos B sobre 2A. Então, é menos 4 sobre 2 vezes 1. Aí eu acho o x do vértice, que é 2. O y do vértice é menos delta, que nós achamos 4, sobre 4 vezes o a, que é 1. Então, ficaria menos 4 sobre 4, que é menos 1. Então, a resposta dessa questão é 2 e menos 1. Maravilha! Se cair isso na prova, quem decorou acertou, quem fez a cola também. Concorda? Ainda se correr ainda, for fazer uma prova da ANPAD, peguei uma prova da ANPAD que teve, que vai ter outra prova agora em julho, parece. O pessoal que vai fazer ANPAD, vem com todas as fórmulas na prova. Tem uma paginazinha com todas essas fórmulas. Tem fórmula do delta, tem fórmula do vértice, tem fórmula de geometria, tem fórmula de área, tem fórmula de tudo lá. Então, melhor ainda, se ele ainda te der a fórmula, não tem nem o que questionar. Mas como saber que é uma questão de vértice sem falar na palavra vértice? Entendeu? Como que eu vou ler uma questão, tá? E falar, não, isto é vértice. Que é o que nós fazemos. Entendeu? Às vezes vocês chegam com a questão pra gente, não, você vai fazer menos b sobre 2a, sacou? Aí você fica olhando pra minha cara, eu fico olhando pra sua cara, e fico pensando, será que ela não entendeu? Como se fosse a coisa mais natural do mundo, você pensar exatamente o que eu estou pensando naquele momento. Mas o professor te dá dicas no meio da questão. Por exemplo, lucro máximo. Máximo é alto. Mínimo é baixo. Se é lucro máximo ou mínimo, a única função que eu conheço que tem máximo, que pode ter máximo e mínimo é a parábola. Então, de cara, trata-se de uma equação do segundo grau. Então, eu tenho que ler o problema e achar uma equação do segundo grau. Se vira. Aí, você se vira e acha uma equação do segundo grau. Se falar em máximo, vem cá. Uma parábola pode ter a boca para cima ou a boca para baixo. O que acontece aqui, ó? Você está aqui, ó. Aí você desce, 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 chega aqui e começa a subir de novo. Então isso é mínimo.
Aqui, ó, você sobe e depois desce. Então, esse é o seu máximo. Então, se uma questão, na hora que eu começo a ler a questão, ache o lucro máximo. Vem na minha cabeça. Equação do segundo grau com a boca para baixo. Tem que ser. Tá lá. Qual é o menor número de vendas que você tem que fazer para atingir a sua meta? Eu quero o mínimo. Não é isso? Mínimo. Tem que ser uma parábola com a boca para cima. Entenderam? Essas palavras, esse português é que me ajuda na prova. Então não adianta eu decorar isso que está ali, que eu acho que não resolve nada, tá certo? Tenho que saber sim, é uma dica que eu dou, a fórmula do vértice, tem que saber, porque ficar calculando tudo de cabeça é foda. Tá? Tentando lembrar e etc, eu acho pior. Mas, o que você faz com ela? Como é que eu vou saber que eu vou ter que usá-la? Tá? Então, deixa eu mostrar mais para vocês. Aqui, olha, o que eu acabei de falar com vocês, ó. Valor mínimo, valor máximo. Falou isso na prova? Parábola. Ou a boca está para cima, ou a boca está para baixo. Se for mínimo, a boca tem que estar para cima. Se for máximo, a boca tem que estar para baixo. Tem que estar. Não tem outro jeito. Imagem, tudo mais. Enfim. Aí, ó, lembra disso aqui, ó? Tá meio borrado e tudo, mas aí no resumo tá certinho. Mais porque tá em cima. Menos porque tá embaixo. Mais... Eu acabei de passar isso pra vocês naquele gráfico que eu inventei. Não precisa de ser parábola, não. O que eu acabei de falar com vocês? Tá em cima é positivo. Tá embaixo é negativo. Aí, deixa eu só mostrar pra vocês. Deixa eu só apagar ali pra ficar. Peraí. Tá aqui. Eu vou dar um exemplo clássico, tá? Não precisa de copiar, não precisa mesmo. É um exemplo clássico de como vem na prova perguntando. Vamos lá, deixa eu mostrar, depois eu não vou dar dica, vocês não vão saber responder. O lucro de uma empresa é calculado pela função x2 menos 7x mais 6, onde L é o lucro e x o número de unidades vendidas. Quantas unidades a empresa deve vender para obter lucro? Como que eu obtenho lucro numa empresa? Quando aquele valor é um valor maior do que zero. Porque se for menor que zero, é negativo. Então eu tive prejuízo. Se for exatamente zero, eu não tive nem lucro e nem prejuízo. Certo? Então, ele quer o que nessa função? Ele quer que você... Opa, passei rápido. Peraí, esbarrei aqui. Ele quer o quê? Que o meu lucro seja maior que zero. Beleza. Ué. Tá. Ele quer isso aqui? Isso é uma equação do segundo grau. Não é? Não é? Esquece o maior. É uma equação do segundo grau. Ela é positiva do x para cima. E ela é negativa do x para baixo. Quem está exatamente no x? As raízes. Então, se é o x que limita em cima e embaixo, eu dependo das raízes para saber onde que eu vou estar em cima e onde que eu vou estar embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou achar as raízes desta equação. Quais são os números que multiplicando dá 6 e que somando dá 7? 1 e 6. Então, beleza. 1 e
6. O x2 é positivo, concorda? O A é positivo. Então, a boca da parábola é uma boca para cima. Porque quando o A é negativo, a boca é para baixo. Então, essa parábola é uma coisa assim, ó. Tá legal até aqui? Onde que ela é maior que zero? Ela é maior que zero aqui, não é não? Então, ela vai ser positiva para x menor que 1 ou para x maior que 6. Porém, x é o número de unidades vendidas. Se você vender menos do que uma unidade, você tem lucro, galera? Não. Tudo bem? Se você vender mais do que 6 unidades, você vai ter lucro. Então, qual que é o menor número de unidades que você tem que vender para obter lucro? 7, galera. 6, você não vai ter nem lucro e nem prejuízo. Então, você tem que vender 7, pelo menos, para obter lucro. Isso porque ele falou que x é o número de unidades. Se ele tivesse falado que x é a quantidade de quilos, aí você poderia vender 6,000000001, que você teria lucro. Entenderam? Então, esse é o tipo de questão que vem, por exemplo, na CESP. A CESP adora esse tipo de questão. A CESP ainda faz mais, sabe o que ela faz? Ela me dá a função custo, me dá a função venda e pede o lucro máximo. O que é lucro? Venda menos custo. Certo? Isto é lucro. E se eu quiser brincar ainda lembrar assim, o imposto de renda é arrecadado em cima do lucro. Então, além de venda menos custo, eu ainda tenho que pegar a alíquota do imposto de renda que tiver lá na prova e colocar em cima desse valor para subtrair, certo ou errado? Concorda? Vamos supor, você ganhou R$100. Aí você gastou 40. O seu lucro é 60. Só que você paga 10% para o imposto de renda. Então, o seu lucro não é 60. É quanto? 54. Só que você ainda paga 2% para a prefeitura do ICMS. Então, 2% de R$60 é o quê? R$1,20. Tá bom? Aí, se for em cima da venda, aí melhorou sua vida. Né? 2% de R$100, entendeu? Vão dar R$2. Aí você tem que tirar eles também. O seu lucro mesmo vai ser só a fatia que você levou, livre de todos os descontos. Entenderam? Quando é que isso cai em prova? Na prova do INSS mesmo. Por quê? Dentro do INSS existem esse tipo de transação. Deu para entender? Esse tipo de transação está lá o tempo todo. Vocês trabalham com isso no dia a dia de vocês. Você vai fazer cálculo, por exemplo, previsão de aposentadoria, por exemplo. Eu tenho que tirar isso tudo. Eu tenho que tirar a quantidade de aposentar, a quantidade de dinheiro que vai para o governo, a quantidade de desconto que eu vou ter que fazer para depois dar a verba. Entenderam? Enfim. Eu posso fazer isso o tempo todo. Lucro máximo. O que está escrito aqui? A palavra é máximo. E o que eu falei? Máximo ou mínimo só pode ser vértice. Máximo ou mínimo é vértice. Então é uma questão de vértice.
Ah, então eu tenho que fazer aqui negocinho lá do delta. Tem, porque está escrito máximo ou mínimo. Então, existem certas palavras que eu não vou mentir para vocês, não. Tem que praticar. Tá certo? Tem que praticar. Eu estou falando agora, tá certo? Vou mandar para vocês a listinha agora, eu posso mandar a listinha de função. É uma listinha de 100 e poucos exercícios. Entendeu? Dentro desses 100 e poucos exercícios, se vocês conseguirem fazer metade, estão aprovados em qualquer concurso do Brasil. E eu racho aqui, desafiando quem vai fechar. Eu pago a inscrição da prova, tá feito. Tá ouvindo? Vou lançar a lista. Se você acertar todos, isso vale para o SAT também, não é só que para a sala não. Tá? Mas tem que me mandar a solução de todos, né? Não é assim também não, tá certo? Eu pago a sua inscrição da prova. E não adianta você pensar que você vai pagar um professor para isso não, que para fazer os 100 e poucos ele vai cobrar mais do que a inscrição da sua prova. Eu garanto para vocês, entendeu? Eu garanto para vocês. Então, presta bastante atenção. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu quero mostrar. Aqui, ó. Acima de 6 unidades. Aí, lê o que está escrito aqui, ó. Relação inversa. Mais cedo, quando eu mostrei para vocês a bissetriz, lembra? Primeiro quadrante. Eu falei com vocês que a bissetriz do primeiro quadrante é chamada de função identidade. E que a bissetriz do segundo quadrante, coloca aqui para mim, é chamada de função simétrica. Lembra que eu falei? Ou alguns professores chamam de função oposta. Porque quando um é positivo, o outro é negativo. Mas são termos, tá? Que não se usam mais. Nem eu uso esse termo. Eu só estou falando, porque quando a gente dá aula, né? Enfim, em rede nacional, vamos colocar assim, em algum lugar ainda deve se usar esse termo. Eu não acho errado usar, mas como não se usa mais em prova, é igual, por exemplo, todos os que estão me ouvindo, todos, incluindo os mascotes de 18 anos de idade, tá certo? Porque tem gente de 18 anos de idade até essa hora na rua. O pai e a mãe deixam ir para o cursinho e ficar até 11 horas no cursinho. Não é verdade? Tinha uma menina aqui de 18 anos aqui na sala. Acho que o namorado dela é que passou a não deixar. Presta atenção. Sua mãe não deixa você ficar até 11 horas na rua? Ah, você mesmo, loura. 18 anos. Eu estou falando que ela tem 18 e ela não quer saber, não. Olha só. Nós aprendemos que círculo é uma coisa. Círculo e circunferência são coisas diferentes. A moedinha, nossa moedinha, tá certo? É um disco ou um círculo. A aliança é uma circunferência. Então, calcula-se o comprimento de uma aliança. E calcula-se a área de um círculo ou disco. Qualquer conceito, inclusive Euclides, que é o pai da geometria, escreveu assim. Hoje é tudo igual. Porque todo mundo chama de bolinha. Então é a área da bolinha ou o comprimento da bolinha. Dói quando eu escuto isso, mas isso cai em prova. Tá certo? Então, existem certos conceitos que as pessoas colocam como se fosse um só. Valor máximo de uma função é o y maior. Valor mínimo é o y menor. Mas, recentemente, na prova da UFRJ, pediu o valor máximo e deu as coordenadas do vértice. Tudo bem? Olha só. O valor máximo dessa parábola é o y que ela atingiu aqui, ó. E a resposta da prova era x do vértice e y do vértice. O que ele tinha que ter perguntado era o ponto máximo.
Ponto. Tem X e Y. Entenderam? É diferente. Tá certo?